super renomado aqui em São Paulo, a nível Brasil. E ele vai nos presentear com uma apresentação. Vai entrar? Por favor. E ele vai nos presentear com uma apresentação falando um pouquinho da experiência dele, dessa longa data aí, dessa jornada de trabalho dele. E na realidade o formato é um bate-papo, né? Acho que ele vai fazer essa pequena apresentação e com o intuito de vocês participarem. Acho que eu gostaria de deixar a coisa mais descontraída possível, né, Márcio, para o pessoal tirar uma dúvida, bater um papo, ouvir, né? E uma conversa. Isso. Então eu acho que é uma oportunidade ímpar de ter uma pessoa como o Márcio aqui e vocês poderem ter a chance de bater esse papo informal com uma pessoa com a expertise dele. Tá ok? Obrigado. Faça um bom proveito, Márcio. Obrigado, Alexandre. Obrigado mais uma vez aí. Obrigado a vocês pelo convite, obrigado pela presença. E então o Ricardo, que é um consultor de marketing da Artesana, né, me convidou e estava no Vietnã, a semana passada. Eu falei, eu vou, mas eu não sabia exatamente o que ele estava interessado. Então, eu preparei para vocês alguma coisa muito rápida sobre o último projeto que a gente fez, o projeto grande. Eu sou arquiteto, não sei se a formação de vocês é arquiteto, engenheiro, não imagino, não sei. E eu espero que essa pequena experiência possa ser útil para vocês. Né? Eu fiz arquitetura e quando eu me formei, eu trabalhei no escritório e a gente fazia muito prédio para central telefônica. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Central telefônica. Então, naquela época, isso foi em 74. Nós tínhamos o projeto de arquitetura e meia dúzia de subcontratados, que era fundação, estrutura, ar-condicionado, instalações, nada, né? Os projetos eram muito simples demais. Eu me formei, trabalhei 3 anos, aí em 77 eu fui morar fora, eu fiz mestrado fora, morei 8 anos fora. E quando eu voltei, a coisa começou a ser mais sofisticada. Os honorários tinham abaixado muito, né? A gente ganhava, o escritório que eu trabalhava cobrava de 7,5% a 10% o valor da obra. E quando eu voltei, estava em torno de 8 anos depois, 1,5%, 2%, hoje está 0,75%, 1%. E cada um, não sei como é que vocês veem, cada um batalha, né, por uma porcentagem maior. Mas o mercado, de um modo geral, paga 1% o valor da obra, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. Isso em 74 era 10%, 7% era horrível ganhar uns honorários de 7% de valor de uma obra. E o projeto ele ficou muito mais complicado. Então nós começamos a fazer projetos mais sofisticados. Os projetos, digamos, eram os mesmos, só que eles eram mais elaborados, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de conforto ambiental. E pulando, né, digamos, alguns anos, para não encher muita linguiça de vocês, acabei fazendo meio sem querer, eu fiz um mestrado quando eu fui morar fora em pré-fabricação, e quando eu voltei eu fiz vários galpões industriais, estava na moda, início de condomínio industrial, daqueles galpões modulares, né, de 800 metros, que viram em 600, que viram 2.400, e de lá eu fui fazer, o pessoal de pré-moldado me chamou para fazer igreja evangélica, eu fui fazer igreja para o Edir Macedo. Vocês me desculpem, mas eu trabalhei para a igreja evangélica há muitos anos. Só que o projeto vem deles, o projeto vem pronto e você só faz o desenvolvimento. Então, agora tem que funcionar aqui em Jason. Então eu fiz, tá indo. Eu fiz o Templo de Salomão, lá no Brás, que vocês devem conhecer. E eu fiz o último, foi o Templo de Curitiba, que é um templo também para 6.000 pessoas. O Templo de Salomão é para 10.000 pessoas. E apareceu uma dificuldade, eu já tinha feito prédio de apartamento, né? Eu nunca trabalhei muito no mercado imobiliário, mas prédio de apartamento é que a gente acaba fazendo, todo mundo faz. Então, prédio de apartamento você resolve o tipo, né? Pensando na garagem e resolveu praticamente tudo. Depois é um pouco de molho de cada um, é um pouco de... Eu tinha feito uns hotelzinhos, que eu não sei se está no PowerPoint, né? Eu tinha feito galpão industrial, fiz muito, né? E a igreja, eu queria mostrar esse aqui, ó, vamos lá. A igreja, uma igreja, se vocês repararem, essas igrejas evangélicas, as que eu fiz, né, e todas da Universal, elas são 2 blocos, um de cada lado, né, e a nave é no meio.
Por que que isso é interessante perceber, né? Eu fiz 10, 12 igrejas, sei lá, 10, 12 construídas, umas 15 projetadas, porque tem prédios, dependendo do tamanho da igreja, ela tem 8 a 10 andares de um lado, 10 a 12 do outro. E é o único prédio, a única tipologia que eu conheço, né, que não tem andar tipo. Então, eu tenho amigos, né, que fazem hospital. O hospital tem andar tipo, ele varia um pouco, mas ele tem aqueles shafts fixos, né? E a igreja, ela tem de um lado escola, hotel, apartamento, creche, estúdio de televisão. No outra torre, auditório, conferência, não sei o quê, e um monte de outras coisas. São coisas completamente incompatíveis sob o ponto de vista da funcionalidade de um espaço vertical, né? Se você tiver isso horizontal, se for um shopping center, shopping é mais fácil, porque você espalha aquilo tudo e meio que se resolve em 3, 4 andares. Aí é uma torre sem andar tipo. Então, por que eu fiz muita igreja, né? Porque a nossa característica, e acho que de brasileiro, e dá um jeitinho, né? Vocês conhecem, todo mundo conhece o programa SketchUp? Sim. Então, a igreja, antes do Revit, vocês trabalham com Revit? Não? Alguém conhece Revit? Então, o Revit é um sistema muito mais complexo, né? Muito mais caro e muito mais difícil. E quando a gente começou a fazer igreja, não dava nem tempo e não tinha nem verba para adaptar, mudar a máquina, mudar funcionário e fazer toda a compatibilização em Revit. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos todo o projeto da igreja e todos os projetos que compõem um projeto executivo, né, em SketchUp. Então, é uma coisa feita à unha. Se eu contei para vocês que no começo eu fazia central telefônica, né, com 5, 6 subcontratados, uma igreja tem 25 fornecedores de projeto. Então, meu escritório é um escritório médio, né? Eu cheguei a ter 32 arquitetos, tive 18, 12, né? E eu fazia reuniões, eu tinha que alugar um auditório ali no Meliá da João Cachoeira, porque eu não tinha espaço no meu escritório para receber 26 pessoas, 24, para discutir um projeto. Então, as grandes reuniões, eu marcava um café da manhã, que para o meu porte é um sacrifício, né? Alugar, fazer café, blá blá, eu não sou um Gasperini, um Bote Rubinho, essas coisas. Então você tem que se virar. Então eu tinha, quando a gente, assim, contando experiência pessoal, que eu espero seja de utilidade para vocês, né? Tinha fundação, estrutura de concreto, instalações, ar-condicionado. Agora a igreja tinha fundação e eu contratava o cara para dar o parecer de fundação. Ele tinha que aprovar o projeto de fundação, estrutura de concreto e estrutura metálica, ar-condicionado, acústica, construtor de piscina, construtor de som, irrigação, drenagem, vai embora, né? Sinalização. Eu tinha 22, 25 escritórios trabalhando para mim, escritórios de porte médio para grande, né? MHA, a Beltec, por aí afora. Então, o que a gente fez? A gente fez todo o projeto da igreja em SketchUp. Eu não tenho mais imagem, porque eu não tive tempo de preparar, em SketchUp. Então, a gente via tudo o que estava acontecendo, mas feito na unha, feito com a verba e com o tempo que a gente tinha, né, com o know-how que a gente tinha de SketchUp, não tinha Revit ainda. Então, todo o projeto foi feito em 3D e é um projeto absurdo de arquitetura, não é projeto meu, não é projeto da igreja. E o que a gente fez é compatibilização, fiz isso para várias empresas, né? Eu fiz o primeiro banco de motores brasileiro para Peugeot, foi o meu escritório que fez. E a arquitetura da Peugeot também, a arquitetura que veio pronta da França. Isso é a arquitetura do Edir Macedo. Os seus escritórios era só a implantação do projeto? O meu escritório era pegar... o meu escritório era mais ou menos, era pegar uma plantinha 1:200 e fazer 1.100 pranchas, que é um projeto desse. Todo o detalhamento. Eu tive consultor de revestimento a ouro. A igreja queria umas... Você já frequentaram? Você já foram lá ver, não? Alguém é membro da igreja aqui, não? Só passei por fora, nós passamos por fora. Não é muito fácil entrar, né? Eu, depois que acabou o negócio, eu não voltei mais lá. E é complicado ir...
pedir autorização. Mas eu trouxe 2 caras de Londres, eu fui atrás procurar, porque é exigência de contrato, né? Tem peças folhadas a ouro. Compro ouro, eu nunca vi isso, né? Eu gosto de concreto aparente, eu gosto de pedra, estou aqui babando os investimentos que eu vi. Então você compra a folha de ouro e acha quem aplique aquilo nas peças, e é tudo folhado a ouro mesmo. Então eu trouxe 2 caras da Inglaterra, trouxe um cara de Nova York que eu descobri, e esse cara achou os 2 caras de Londres. Então eu trouxe os 3 caras, né? Eu trouxe, eu agitei e tal, quem pagou foi a igreja, evidentemente, né? Folhado a ouro eu não tenho verba para isso ainda, né? Male a gente faz um granito assim. Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque são detalhes muito complexos, né? A igreja tem uma esteira lá no fundo, embaixo do altar, que eu chamava de palco, né? Quase foi expulso de uma reunião. Eu chamei assim, não, o palco não está bem, não é palco, é altar, né? Tem uma esteira para você jogar dinheiro, cai na esteira e tem o pessoal dentro do altar contando dinheiro, separando, fazendo aqueles pacotes. É muito prático, é muito funcional, né? Muito... Mas essa arquitetura... Então, desculpa, só para completar. Lá tem um departamento de arquitetura. Ele tinha, na época, 2, 3 arquitetos lá. Acho que hoje ele diminuiu, porque ele diminui a quantidade de igrejas. Ele tem mais de 6 mil templos, né? Eu fiz 15. Né? Tem muita gente em São Paulo que fez e não fala de vergonha. Eu não tenho vergonha, porque não é minha arquitetura. Eu estou fazendo uma castelã. Você está fazendo? Para o Universal, então. Aí, o que vem para mim? Vem uma implantaçãozinha, um para 100, um para 150, uma elevação, e daí você vai fazendo, né? Vai e volta, e dura 3 anos um projeto desse. Eu fiz igreja de 2.000 para 2.000 fiéis, e essa é de Curitiba. O de Salomão tem 10.000, esse é o Templo de Salomão, ó. Toda a arquitetura, toda a concepção veio do arquiteto que é o autor do projeto, que é o Rogério Araújo, que é o arquiteto que era funcionário lá por muitos anos e saiu. Então vem com uma plantinha muito básica. Essas torres não são caixas d'água. Então, para executar isso, eu tive que ir atrás de mergulhador que solda a coisa, né? São situações absurdas, porque 3 dessas torres são caixa d'água. Porque ele funciona com um sistema de termoacumulação, que o ar-condicionado é alimentado à noite para usar de dia. A água é resfriada à noite, que a energia é mais barata. Então, dentro dessas colunas, essa coluna é revestida de pedra, que é uma coluna de concreto, e dentro tem uma caixa d'água de aço. Então, também tem que cuidar disso. Como é que é o processo de executar os anéis? Né? Como é que... Lembra o diâmetro das... Acho que é 3,60 cada uma delas. É um prédio monumental, de perto assim ele assusta, porque ele tem muito pouca janela lateral, né? Ele é uma coisa muito... É isso, ó. E ali a gente bolou, na parte de cima tem aquele círculo ali do lado de fora, tem uma coisa que eu achei muito bacana. Não é porque eu que fiz, não, mas ali tinha um coretinho bem michuruco, bem sem graça. Então, e ele queria colocar nesse coreto umas peças de Israel. Eu fui com o Edir Macedo para Israel, ele comprou peças no Museu da Bíblia, ele comprou peças autênticas lá, né? E eu achei que era muito simples, ter um coretinho lá de 8 metros de diâmetro, né? Então a gente fez um espelho d'água e fez uma passarela que você desce e no subsolo, toda essa área é ocupada por um subsolo com peças autênticas que vieram de Israel, do Museu da Bíblia. Culturalmente é uma coisa muito bonita de ver, é muito legal, são peças autênticas. Ele comprou do museu, pagou um absurdo, eu estava junto na delegação, né? E ficou uma coisa que em São Paulo pouca gente sabe, né? Independente de igreja, de credo ou não, culturalmente, historicamente, são peças muito valiosas, muito importantes para a cultura religiosa, né? Para quem se interessa, de modo geral, por patrimônio, por história. Aí o que a gente fez também? Aí era um lugar, é uma bobagem, mas aí era um campinho de futebol, lá no último andar. E é gozado que aí é a casa dele. A casa dele em São Paulo é no Brás, é um lugar muito, muito, muito feio, né? Muito horrível. Ele abre a janela lá, tem planta, tem 3 andares, tudo isso, mas como paisagem é muito feio, né? Mas quer morar na igreja. Então, além de contar tudo aquilo, tem residência, né? Tem 2 grandes residências aí
top, assim, com muito luxo, muita coisa, que tem que entrar na compatibilização. Aí você tem que bolar shafts especiais, você tem que ter uma cultura de shaft horizontal e vertical, porque não dá para fazer área técnica no entreforro, porque daí fica muito alto, não passa na prefeitura, e não dá para fazer como é no Senesp, não sei se vocês conhecem, que tem um entreforro de 1,90 m. As pessoas trabalham lá e alimentam lá para baixo e para cima. Aí o entreforro é de 90 centímetros, né? Então tem que ser muito cuidadoso, e aí é que é legal falar em projeto, para quem defende projeto, né? Eu fui vice-presidente da ASBEA, é aquela Associação Brasileira do Escritório de Arquitetura, que a gente briga por valorizar o projeto. Para o projeto de arquitetura, o projeto de estrutura ser bem pago, ser um projeto bem feito. E não essa história da Lei 8666, não sei se vocês acompanham, que você pode construir um projeto básico, que é que o governo quer para ter um monte de aditivo, corrupção, e uma obra de 100 vira 400, né? Por quê? Foi feito com um projeto básico. E entre o projeto básico e o executivo tem uma distância muito grande. Então, aí a gente fez um auditório, devia ter um filminho aí. Isso aí é a dimensão de uma quadra de futebol society na cobertura. Pois ele viu que não dá certo, a gente fez para ele uma cobertura. Devia ter um filme aí. Uma quadra, um auditório com poltronas. Existem umas poltronas que são feitas na Espanha, da Figueiras. Vocês conhecem isso ou não? É uma poltrona muito legal. Ela é guardada no piso elevado. Então, você faz o piso elevado, não sei se vai mostrar aí, você faz o piso elevado com 60 centímetros de altura. Sabe o que é piso elevado, né? Todos você conhece. E o piso elevado da Figueira, ele abriga a cadeira. Então, você pode ter o auditório inteiro com cadeiras, meio auditório e meio auditório vazio, não é que vira o piso elevado, a cadeira fica escondida lá só com um aperto de botão. Você pode afundar tudo e fazer uma festa, fazer alguma coisa lá, algum encontro. Não, aí é só auditório, não mostra as cadeiras, mas tem um filminho. Aquelas cadeiras lá embaixo, elas se escondem no piso elevado. E vira um grande salão de eventos, assim, ou meio salão de eventos, né, assim. Então são vãos, só para vocês terem ideia, vãos de 45 a 50 metros de largura, pé direito de 18 metros de altura, e ela é complexa, não é uma coisa impossível, mas não é uma obra fácil de fazer, porque tem vãos enormes e sobrecargas muito grandes. Esse é o Templo de Salomão. Então vocês reparam, não sei se dá para ver direito, tem essa torre da frente e a torre de trás. Cada andar é uma coisa aí, cada andar tem uma função a ser cumprida. Quantos andares tem? No Templo de Salomão tem 10 e 12. A de Curitiba, que é um pouquinho menor, tem, acho que é 8 e 10. Uma igreja dessa tem 26 elevadores, por exemplo. Então tem mais um que estava esquecendo, tem um consultor de circulação vertical, que é o cara que você contrata para calcular para você tamanho, velocidade, o tipo de porta, tal. Existe o cara, né? A Empro faz isso. Tem consultor de caixilhos para ver vento, para ver estanqueidade, essa coisa toda. Eu creio que tem muita ostentação, né? E a obra também que são rigorosos em qualidade, assim, entendeu? Muito. A igreja, assim, eu não frequento a igreja, né? Eles me convidaram para entrar, eu não entrei. Mas a igreja é muito séria com relação a pagamento e com relação à qualidade técnica. A arquitetura, não vou nem entrar em detalhes, né? Se eu mostrar para vocês as coisas que eu faço, é outra pegada, é outra cara. É a arquitetura contemporânea. Mas em termos de tecnologia, ele foi no Museu da Bíblia, né? Eu fui ele foi no avião dele, a gente foi no avião da Emirates, né? Super chique. Eu sou da Artesana, né? É um grupo da Trade Mix, né? A gente está fazendo o Tempo dos Mormons em Fortaleza. Ah, legal. Mas acho que é mais simples, porque tem menos dinheiro, né? A Universal tem muito dinheiro. Então, ele vai no Museu da Bíblia, ele vai no Museu da Bíblia, em Tel Aviv, e compra as peças autênticas. Ele não vai comprar um negócio fake, sabe aquela coisa? Tipo alguma, não. Ele vai lá e compra, e quanto custa, e na minha frente ele comprou as peças. Ele pagou e trouxe, e as peças são absolutamente autênticas, estão aqui. E sobre o de tecnologia também, digamos, ele pegou grandes escritórios. De arquitetura não, meu escritório é pequeno, né? Não vou me arvorar de todo poderoso aí como grandes nomes que tem. Mas a gente é muito sério, muito disciplinado, e a minha escola, fazendo aqueles prédios da Telebrás, né? Fiz mais de 200 prédios, entre recém-formado e
E quando eu voltei para o Brasil, voltei para o meu escritório, fazendo as mesmas coisas, fazendo Telebrás, fazendo... Então é uma história muito séria, com qualidade de projeto, né? Não de arquitetura, mas qualidade de projeto, precisão de projeto, prazo e preço, né? Preço, com ele é mais tranquilo, porque a gente não fazia planilha de orçamento para ele, né? Mas era tudo bom e do melhor. As telhas, né? Toda telha dupla de sanduíche de 12 centímetros de altura, a telha mais cara que a gente tem aqui. Alguma coisa importava quando não tinha. Trouxe os caras de Londres para fazer folhado a ouro. Né? As paredes são sistema convencional? Não, as paredes são de sistema convencional com fachada ventilada, feita pela Gaio. E feita com pedra. Quando eu fui escolher a pedra, né? Lá em Israel tem a famosa pedra de Jerusalém, porque ele queria que isso fosse meio que uma réplica do templo de Jerusalém, lá que foi na época de Salomão. Então foi feito com Israel inteira, né? Praticamente Jerusalém só tem uma pedra e uma cor de pedra, mas eu fui lá para escolher a cor, não tinha muito o que escolher. Eu fiquei uma semana lá viajando, foi muito bom. E conheci bem também Israel e Jerusalém, que é maravilhoso, né? Então nós trouxemos a pedra. Quem que me perguntou? Você? A pedra foi feita no sistema da Gaio para a fachada ventilada. Então ela foi toda trabalhada, cortada, modulada, ela já vem em container, né? Para você pendurar. Se você reparar bem, se você for lá, né? Ela é fachada ventilada, ela é solta, não tem rejunte, nada. Todo o prédio é feito com fachada ventilada com pedra de Israel. Ele gastou uns 750 milhões aí. Em 70 metros, saiu 10 mil metros quadrados, de custo. É bastante. 700 milhões, 70 mil metros quadrados. 70 mil metros. Num terreno de 26 mil metros. E isso, aí a parte curiosa isso é uma reforma. Lá tinha um galpãozinho desse tamanho. Então, como não podia fazer prédio novo, ele entrou com um projeto de reforma. Foi a igreja, uma reforminha assim, um puxadinho. E eles que fizeram, né? Até hoje não aprovou, até hoje está brigando com a prefeitura. Ela passou o Kassab, passou o Haddad, né? E tá lá, uma pequena reforma. Um puxadinho, ela tinha um galpão aí, um barracão aí. Lá dentro de Curitiba foi bem rápido a obra, né? Foi. Sistema pré-fabricado. Acho que foi a Cassol que fez. Não, foram os portugueses que fizeram. Aí teve uma briga, porque eles começaram a trazer construtor, arquitetos de Portugal. Tem lá as negociações, né? Para não falar outra coisa deles. Então veio, eles estão fazendo lá. Mas a igreja, você vê, esses pilares tudo pré-moldado, olha. Quanto tempo foi construída? 3 anos. 3 de projeto e 3 de obra. 3 de projeto. Eu fiquei 3 anos com esse projeto no escritório. Ou seja, realmente houve um planejamento bem antecipado. Muito bem feito, muito bem feito. Algo bem... E, por exemplo, foi o maior projeto que eu fiz, né, no meu escritório, nunca fiz um projeto desse tamanho. E quando fomos discutir honorários, eu fiz as contas, tal, né, pedi, bacana, tempo Salomão, eles pagam, não sei o quê, e eu não foi muito vantajoso financeiramente. Porque foram 3 anos, uma equipe grande, e você gasta, né? Eu tive de 18 a 28, 30 arquitetos, de 1.100 e poucas pranchas, de arquitetura. Então, detalhe de tudo. Custa esse troço, né? As pessoas não valorizam o projeto. Eu achei que cobrei bem, mas depois, pelo tempo que demorou, não foi tão maravilhoso. Mas eles têm um sistema de gestão de obra diferenciado? Eles têm um sistema bom de engenharia, de manutenção e projeto mais ou menos assim. Eles fazem gestão de projeto lá, né? Eles têm projetado pouco. Nossa, tem surgido muita demanda para mim lá em Recife de igrejas, de templos. Eu sei que aí é algo assim, surreal, né? Mas em relação à acústica, já que a gente está até no ambiente da Amstel,
Existe alguma indicação de você tem alguma orientação em relação a... Não, eu não falei todos os subcontratei, foi Davi Ackerman que fez para mim e o Marcos Holtz, que são... Eles fizeram os grandes projetos em São Paulo de acústica, eles foram aprovados, né, pelo João Gilberto. Não precisa falar mais nada, que é um chato, né? Vocês sabem, João Gilberto. Os mais jovens não sabem nem quem é, né? João Gilberto é um cantor que introduziu a bossa nova e tal. E eles fizeram o Tom Brasil, quem é de São Paulo aqui sabe. O Tom Brasil foi onde o João Gilberto inaugurou o Tom Brasil, que é até aqui perto, na Rua Laguna, aqui, né? Aqui do lado. E o João Gilberto adorou, e foi o Davi Ekman que fez. O João Gilberto curtiu e voltou outras vezes, porque o João Gilberto é um chato na noite de som. Isso aqui ele reprovou da Cruz de Carvalho. Do Crédito Carvalho ele aprovou, mas do Tom Brasil ele aprovou. Então, o Tom Brasil foi do Davi Ackerman. Porque ele fica encismado, né? Com o barulho do ar-condicionado. Aquele zumbido de fundo, assim, e às vezes é muito chato. Você lembra que... Agora ele está velhinho e pobre, coitado, eu estou com pena dele, mas eu gosto dele. Você lembra que tipologia de fumo, alguma especificação? Ah, não, tem de tudo, tem de tudo. Muito fibra mineral, muito fibra mineral. Você vê, esse projeto, assim, a arquitetura, a construção recebe inovações permanentemente, né? Eu não tinha esses fogos mais sofisticados de espuma, nuvem, nessa época não tinha, isso aqui é coisa mais recente. O Templo de Salomão tem... Curitiba tem uns 2, 3 anos, uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos. Ele ficou pronto há 3 anos, né? Demorou 3 anos de obra e eu fiquei 3 anos fazendo o projeto. Então era o top que a gente tinha o forro de espuma da Ova, mas ele tem essas limitações, né? Tinha muito fibra mineral, bastante fibra mineral e madeira. Para auditório, assim, ele usou muita madeira. E o Davi é muito bom. Ele tem um livro de acústica na arquitetura. A gente tinha um consultor de sonorização e um consultor de acústica, que às vezes caiu no pau um com o outro lá, porque, né? E foi o Davi Ackerman. Se você ligar lá pode falar em meu nome, fizemos vários projetos juntos. E o Marcos Holtz é o sócio dele. Parece o Javier Bardem, aquele ator espanhol. E o que mais tem aqui? Tinha um filme, então esse é o coretinho, ó. É um coretinho muito simples, muito cafona, né? Mas ele era pior que isso. E ia colocar umas pecinhas aí dentro, você ia olhar e ir embora. Eu falei, não, vou fazer espelho d'água. E ali do lado direito, não sei se vai mostrar aqui, tem uma rampa circular que você vai descendo, é um passeio. Você chega lá embaixo, tem um museu. Um museu muito legal, com um mini auditório, com essas cadeiras que também escondem no piso elevado. E o rapaz foi embora, vai ter um filminho aqui para mostrar, vamos ver se... E ficou uma coisa, pelo menos culturalmente pertinente, ficou uma pequena contribuição da igreja, né? Para a cultura religiosa, para um... Não, isso é chuva. Tem um espelho d'água, mas anterior, eu não sei voltar aqui. Aí, só esse espelho d'água que tem. Aquele coretinho ali. E isso, ó, por exemplo, deixa eu contar para vocês, está vendo aquelas 4 árvores ali na frente? Aquilo são oliveiras, porque Israel, Salomão tem muito oliveira e tamareira, né? Ele foi no Uruguai comprar, aí é um 3D, né? Isso aí não é foto. Ele foi no Uruguai comprar, ele comprou umas puta oliveira autêntica, antigas, né? Que a oliveira tem que ser antiga. E pagou, eu acho que 18 mil reais cada um, para pôr aí. Então, onde tem oliveira? Onde tem lá, então ele foi lá e achou. Vê se tem um filminho aqui para mim. Tinha um filminho para passar para eles? Não, depois que acabar anexo. Agora, hoje, por exemplo... Hoje tem uma coisa que tem se batido muito, né? Questão de proteção. Hoje você tem madeira em combustível, né? Você tem algumas empresas, né? Que te fornecem forro, pseudo madeira, que é padrão madeira. Né? Vê se dá para passar aí, só para eles verem. É um walkthrough da... E você tem toda a aprovação de incêndio do bombeiro, né? Tem mais um consultor de incêndio. Aqui em São Paulo geralmente é um coronel. Olha que bacana. Esse é Curitiba, hein? Aí era a fábrica da Chamate em Curitiba, não sei quem conhece. Tinha uns galpões de madeira muito bonito, é muito antigo. Nesse aí a gente fez um heliponto, no Templo de Salomão não tem heliponto.
que às vezes é complicado também. Você tem um consultor de heliponto, você tem um consultor de especial de estrutura metálica. Ele mora no Brás, no Templo Salomão. É a casa dele lá. Eu vi algo assim no... E ele tem casa em Campos de Jordão também, tem uma casa em Alphaville, mas a casa dele mesmo é lá no Brás. Você viu algo assim durante o projeto? Ele disse assim, olha, eu não quero que falte isso nesse projeto. Algo assim mais específico? Alguma exigência? Ele falou que queria forro Armstrong, exigiu. Brincadeira, não. Eu tive muito pouco contato com ele, né? Eu tinha os arquitetos lá que intermediavam a coisa para mim. Eu tive contato com ele na viagem, lá em Israel. Ele foi no avião dele, a gente foi no Emirates. E depois ela tem divisória no meio, ela separa. Ele divide o salão, ele pode fazer culto pequeno e grande. E pode fazer a divisória acústica, ele pode fazer culto. Essas cadeiras que vai embaixo do... Não, Curitiba não, só no Templo Salomão. E só no auditório lá em cima, na nave não, na nave vai... Aqui embaixo, aqui ó, nesse peitoril aqui à direita, em São Paulo é que tem as caixinhas com a esteira de dinheiro embaixo. Que você joga lá e a esteira já recolhe e cai uns caras contando. Qual foi a maior dificuldade nesse projeto? Tanto em Curitiba quanto no Templo de Salomão? Olha, o Templo Salomão foi compatibilizar. Eu apanhei muito, errei, voltava, porque é muito difícil. Né? As igrejas que eu havia feito, que tinham essa característica, elas eram menores, eram mais fáceis. Né? Então você compatibilizar aqueles puta dutos de ar-condicionado, atravessado com incêndio, com esgoto, com informática, as vigas enormes, às vezes você podia furar, às vezes não podia furar, se furar tinha que ser uma coisa precisa, você já tinha que saber, compatibilizar, onde é que vai passar isso, não podia mexer, subsolo, né, cheio de instalação pendurada, né? E o forro, né? Antigamente forro era nada, forro era um forro com lâmpada, né? Hoje o forro tem uma função técnica muito grande, então você compatibilizar tudo no forro é uma coisa difícil também. Tem ar-condicionado, tem retorno, tem detetor, tem sprinkler, né? Luminária de vários tipos, né? Então, compatibilização é uma coisa, não é um bicho de sete cabeças, mas tem que ser feito com muito, para projeto médio e grande, né? Cada vez mais de maneira bem atenciosa. Mas de modo geral não teve. As caixas d'água, por exemplo, aquele Templo Salomão foram difíceis, né? Não foi a solução, não foi eu que inventei a solução, né? Tínhamos reuniões, né? O engenheiro, o cara de hidráulica, o cara de ar-condicionado, né? Discutindo como é que ia fazer aquilo, né? Onde é que ia pôr tanta água para poder refrigerar o ar-condicionado? Na caixa d'água, tem aquele cilindro vazio, então fazer, faz a caixa d'água dentro, como é que faz, como é que solda, como é que você dá manutenção lá dentro, né? Você tem que limpar lá, é um bando de mergulhadores que entra lá e lava, igual aqueles aquários que tem lá em Dubai, né, que são mergulhadores que limpam, que lavam, que dão alimentação para peixe. Dentro dessas caixas d'água nos pilares, né? Existem outras caixas d'água também? Não. Só aquela? Tem caixa d'água no subsolo de retenção de chuva, assim, tem umas coisas assim que a gente aproveita água de chuva. Mas caixa d'água não é só essas, que são enormes, né? Imagina, uma caixa d'água que tem 12 metros de altura por 3 e pouco de diâmetro, é bastante água. São 3 quilômetros. São 3 caixas d'água, o resto não, o resto o pilar é oco mesmo. Porque não precisava, então não. Teve algo no projeto, ele disse, teve algo no projeto que foi exigido e você teve alguma dificuldade, por exemplo, ele pediu algo durante a execução do projeto e falou assim, não tem como fazer. Pode ter tido, eu não me lembro. Teve alguma coisa muito chata, que era o apartamento deles, que a esposa dele que lidava com o arquiteto, eu não a conhecia, só para você ter uma ideia, né? Eu conhecia ele e não conhecia ela. Mas era o arquiteto que intermediava, era o Rogério, esse arquiteto carioca que está aqui em São Paulo, que intermediava aquelas... Porque assim, se vocês entrarem no meu site, né, eu tenho alguns prêmios de arquitetura, é tudo limpo, é tudo moderno, contemporâneo, com uma pretensão de inovar a arquitetura, né? E aí, lá é muito rebuscado tudo, é muito ornamentado, né? É muito difícil, é muito chato fazer isso, né? E tinha que fazer.
Então isso era a parte chata. A decoração, o ornamento, as volutas que ela gostava, o tampo de mármore, né, do banheiro dela é todo trabalhado, todo rebuscado, né? Não é uma coisa que eu nem sei fazer isso, né? Então o arquiteto ia, pegava elemento e tinha que fazer, você tinha que detalhar, você tinha que mostrar em corte para o cara do granito saber fazer, né? Então às vezes um tampo de banheiro virava um problema, porque onde vai achar? Ela tinha que aprovar aquele desenho, todo aquele rococó. Aprovou, que bom, daí tinha que desenhar aquilo em corte, tinha que fazer um monte de coisa para o cara, né? E porque teoricamente projeto desse nível, quando ele vai para a construtora, acabou, não pode ter erro, porque gera aditivo, e se gerar aditivo, o cliente se volta contra você, fica com razão, eu te paguei fazer um projeto executivo e a construtora está arrumando, mas é muito fácil arrumar aditivo num projeto desse, porque é muito cheio de pepino, não é uma coisa limpa, você vai lá, não, porque você tem aplique sobre aplique, né? As portas, tinha um construtor de porta, que é como é que ele chama? Newton Didini, que trabalha muito com cobre. Não sei se vocês repararam, tem umas cúpulas de cobre lá, ele fez as portas de cobre, e as portas, não é uma porta lisa, você vai lá, desenha um retângulo, né, como a gente faz, né, PM não sei o que, tanto não, porta toda trabalhada, você tem que fazer cortes nela, mostrando os ornamentos, então tudo é complicado, tudo é um pé no saco fazer isso, né? Não é? Porque é uma coisa que... não é uma coisa que eu não fui formado para isso, né? O tempo que eu fiz FAO, aliás, alguém fez arquitetura aqui? Então, a faculdade de arquitetura, no meu tempo, né, e eu acho que ainda hoje, que eu dei aula há 10 anos, né, elas não te ensinam a trabalhar nem com madeira, nem com metálica. Então é concreto. Então você sai de lá e não te ensina a coordenar nada, né? Você vai fazer arquitetura, você vai ser Oscar Niemeyer, daí você faz assim e pronto, A realidade é outra, a coisa é braba, né? Você tem que... Então, coordenação, tem curso no Mackenzie de gerenciamento de projeto, não rola, os caras não... É muito teórico, ele não te ensina na prática que o ar-condicionado não pode bater numa viga porque não passa aquele duto, não sei o quê, não é? Então você tem que trabalhar com isso. E metálica e madeira, eu aprendi um pouco, né? Eu tenho 68 anos, aprendi um pouco agora fazendo e aprendendo com os projetistas. Eu arrumei bons projetistas de metálica, são engenheiros, e um projetista de madeira muito bom. Aliás, tem 2, né, hoje em São Paulo, muito bons. Então, nisso a gente apanha um pouco também, né, um pouco de falta de educação profissional. O arquitetor trabalhou com SketchUp. Os complementares foi usado... Não, eu para fazer, por exemplo, como é um negócio complexo, né? Não é um projeto enorme, já 10 andares é uma coisa, né? Mas é que cada andar é um negócio, cada salinha, então desce o negócio, vira para lá, vira para cá. Só o Revit ia dar certo. Só que não dava tempo de aprender Revit, os meus funcionários, meus arquitetos não tinham condições, tinha que trocar todas as máquinas, não tenho dinheiro para isso, né? Como é que eu faço? Aí 2 meninos do escritório, né, que trabalhavam no SketchUp, é uma coisa muito light, né? Você faz um negocinho, mostra para o cliente, pinta, você pode sofisticar um pouquinho, né, que eu uso o SketchUp até hoje. A saída foi que eles tiveram muita paciência e eu banquei isso, né? Eles ficavam o dia inteiro, a vida inteira fazendo Revit. Então eles pegavam os projetos que a gente recebia e punham no SketchUp e via o duto, via onde estava batendo, avisava o meu arquiteto, mandava para o engenheiro. Inteirinha. Demorou uns 2 anos, 2 caras fazendo. E deu certo, porque digamos que a gente não foi muito chamado lá para brigar. Deu problema, não sei o quê, mas nada absurdo, nada de inviável. Foi muito bom o SketchUp, que é um programa leve, né? Ele é agilzinho, né? Ele é rápido. Então foi muito bom. Mas dificuldade foi achar o cara do ouro, o cara que reveste peça em ouro. Onde é que vai achar isso, né? Ninguém faz. Tem que ir lá em Abu Dhabi, sei lá onde, achar os negros aqueles shake lá. Aí achei um cara que achou outro, vieram para cá, ficaram um mês aqui revestindo as peças. E não é que depois o cara deixa cair latex em cima da peça? O cara da Construcap aqui que construiu. Ele gasta uma não sei o quê, eles não embalaram, desembalou para mudar de lugar, caiu latex em cima da peça de ouro. Os cara voltou para arrumar de novo esse troço. Juro por Deus. É incrível, né? Fala assim, o país da piada pronta. Pintar de latex uma peça revestida em ouro. Os caras, é obra, né? Brasil não é Brasil, é cultura é muito descaso, é muito...
O forro, né? O forro dessa igreja, veio o cara de Portugal para fazer o forro, né? Porque era um forro feito com uns grandes requadros de madeira de 9x9, com lâmpadas LED, eram 3 por 3, eram 9 lâmpadas em cada quadrado desse, e tinha que subir, tinha que ser revestido. Foi feito com a CM padrão madeira, porque a madeira ninguém queria fazer. Era muito, sabe, a CM, a Lucobond, Renobond, essas coisas, né? E se achou lá um padrão madeira bacana, que você olha lá, é tudo feito pela Dedines, pessoal do cobre, em ACM. Então tudo foi muito complicado, demorou muito tempo, mas com sangue, suor e cerveja acabamos fazendo. O piso da nave, o que é? Carpete. Não, é granito. É granito flameado, serrado, eu não lembro o acabamento, é um granito fosco, assim, acetinado, placa de granito. Casa do Edir Macedo, falou assim, de início tinham 2 apartamentos ou 2 residências, né? São 2, um para ele e um pro vice dele lá, E o senhor lembra mais ou menos quantos metros quadrados tinha? Não, eram 3 andares. Uma casa. Um era menor, do vice do Edir, do pastor, e do bispo, né? E dele era enorme, né? Aquelas salas, aquelas coisas. Saiu na internet a casa dele de Campos do Jordão, não sei se vocês chegaram a ver, as escadarias, os auditórios, né? É tudo muito megalomano, assim, tudo. E o apartamento dele aqui era bem grande também, todo cheio de aquelas escadarias que dão volta, assim, parece estar em Hollywood, né? Aquelas coisas, filme dos anos 50, né? E muito grande, pátios, piscinas, tudo isso aí no tempo. Esse com certeza foi o maior desafio da sua vida profissional. De projeto porque é um projeto, infelizmente acho que não vai ter outro, né? Que é difícil aparecer um negócio desse aí. Às vezes a gente conversa assim, mas porque é um projeto difícil. Em termos de arquitetura não requer nada, né? Para mim a arquitetura ele é completamente insignificante, mas em termos de desafio tecnologia assim, é bacana, é uma coisa legal de fazer, aprender e ter contato com bons profissionais, né? O Ackerman é top no Brasil, na América Latina. O de concreto é maravilhoso, o de metálica ele é muito bom. Ele que fez o Engenhão, que teve problema lá, não sei se vocês acompanharam. Ele é muito bom, Flávio D'Alembert. Ele teve um azar lá, não sei o que aconteceu. Um cara finíssimo, assim, engenheiro de muito sensibilidade, assim, gosta muito de trabalhar com arquitetos, fazer projetos. Ele que fez aí, então, aprendi um monte de coisa, né? O pessoal de ar-condicionado é muito bom, o pessoal, de um modo geral, são grandes projetos. A igreja contrata o cara top, né? Gosta muito de pagar, mas também quando atrasa eles avisam, né? Porque, de um modo geral, né, os caras falam, o cara não paga e não quer saber, né? Aí você liga lá, ficou mês que vem. A igreja avisa eles, esse mês não vai dar, vai atrasar, não sei o quê. São muito corretos. Acho que eles têm muito medo de alguma denúncia, né? Então, sob o ponto de vista comercial, eles são muito corretos. Pagamento e... Algo que é atípico, você falou aí, é que normalmente no Brasil a gente sempre, na execução, o projeto é em andamento. Eu tenho sofrido muito isso. Claro. Eu sou engenheiro. E a gente tem sofrido muito porque o cliente ele quer começar a obra, tem uma estimativa de custo sem projeto. Né? Então assim... Não, eles perguntam quanto custa antes de qualquer coisa, né? Quanto vai custar? Eu não tenho a mínima ideia, né? Fala, não dá para fazer um desenho? Eu falo, não faço desenho. Faz um desenho, não. Não é só receita, não é Brasil, é cultura brasileira. Eu tenho até cliente aqui de São Paulo, empresa de TI, que faz assim. Instalando lá e me fizeram contato exatamente para isso. Eu quero a estimativa de custo da obra e tal, mas me dá o projeto. Não, eu hoje, como é seu nome? Cleidson. Eu chuto, falo, vai sair tantos mil reais, depende do que é. Projeto, eu cobro R$200 o metro quadrado. Mas aí a execução? A execução, eu chuto lá, eu chuto. Eu falo, é uma estimativa. Eu dou um valor para o cara, porque eu tenho, desculpa só interromper, eu tenho feito agora paralelo, uma coisa que eu me dei bem, né, está indo bem, é comprar casa velha e reformar. É um negócio muito bom, eu peguei a manha de fazer isso, né? Então, paralelo à igreja, comecei a fazer, as igrejas diminuíram, estou fazendo alguns escritórios que eu faço corporativo, né? E faço isso.
E depois de algumas, eu tenho um valor de metro quadrado, e quanto sai, quanto eu vendo. E quando me perguntam quanto é, eu falo do valor de venda, né? Eu chuto. Falo, olha aqui, ó, eu vendo a 15 mil reais o metro quadrado. Mas vai sair isso, mais ou menos isso aí. Mas pode ter muita variável. A 15 mil você está garantido. Você está garantido. Então, o cliente está pagando muito, talvez. Ele está pagando, se ele for comprar pronto, ele vai pagar isso. Então, quanto vai sair? Você vai gastar, porque se eu falar que ele vai gastar preço de custo, como é que eu coloco o meu lucro nisso, né? O lucro da empresa, do empreiteiro, não sei o quê. Então, com 15 mil, está todo mundo pago. E se ele for comprar pronto, ele vai pagar isso. É isso que custa mais ou menos um metro quadrado nesses bairros de padrão que a gente faz. Então eu dou um chute, ó, mais ou menos 15 mil, não é muito caro? Eu falei, se eu for comprar, veja, né? E se ele for no mercado ver uma casa de X metros quadrados, vai estar mais ou menos isso, 13, 15, então 15, porque a gente merece um pouquinho mais. Ô Márcio, um projeto que eu participei foi de um restauro de uma Desculpe igreja. aqui. Pode falar, não vai atender. Restauro de uma igreja lá em Itajaí. Nesse projeto, vocês tiveram uma peça que vocês tiveram que restaurar, alguma coisa, ou foi tudo... Não, porque ele não tem... Não tem história. Ele não tem história. Eles não têm santo, não tem imagem, não tem nada, né? Tem nada. Não. Ele trouxe peças antigas, né? Pedra, ele trouxe lá umas imagens lá, um cajado, não sei o quê, que teria sido da época lá de Moisés, né? Mas não tem nada de santo, não tem imagem, não tem nada, não. Mas por se tratar de reforma, não teve nada preservado. Assim, foi só teoricamente uma reforma, mas foi Aonde? praticamente uma obra nova. Então. Não tem nada a preservar, era um galpão velho, sem valor nenhum, assim, em termos de Mas foi demolido, então. no chão, né? Na chão. Foi demolido totalmente. Ele só entrou no projeto de reforma, isso faz muito, né? Não é mérito só da igreja fazer isso, não, sabe? Todo mundo... É mais fácil você entrar com um projeto de reforma, porque você usa as conquistas da obra que está lá, né? Da construção que está lá. Porque hoje a restrição é muito maior em termos de recuo, ocupação, taxa. Então, como reforma, você aproveita os coeficientes, as taxas daquele prédio que estava lá. Pergunta aquelas oliveras que você não sabe, um papo paisagismo, eu sei que não tem nada a ver com o contexto, mas isso que ele queria trazer de Israel e trouxe do Uruguai, Oliveiras. Trouxe. Porque acho que em Israel não tinha, não sei, acho que foi... Ele trouxe... Acho que porque eu acho, né? Eu acho, né? Porque era mais fácil assim, né? Porque ele trouxe tamareira de lá, umas árvorezinhas trouxe. Eu trouxe um monte de coisa, porque tem o tal do tabernáculo. Vocês são familiarizados com isso, não? Tabernáculo era a cabana que Moisés andava, tal, né? Ele trouxe uns pedaços de pano que seriam de um tabernáculo da época, tal, tá lá exposto, porque ele fez um tabernáculo lá, ele fez um galpão de lona, tal, como cenário, né? Dos primórdios, né? Do Templo de Salomão. Existem visitações por hora. Tem. Inclusive nas 3 línguas, por hora. Eu não sabia disso. O que eu li sobre isso é que ele é uma réplica do Templo de Salomão. Mais ou menos. As imagens que eu vi do Templo de Salomão, que depois a gente foi dar uma olhada, né? Pegar no Google, pegar em National Geographic, essas coisas. Eu tenho lá umas National Geographic que saíram matérias, né? E ele arrumou pra gente e tal, os arquitetos me deram. Ele lembra, assim, mas é uma interpretação dele, né? Uma coisa que o Templo de Salomão era um pouco diferente. Inclusive eu tenho as maquetinhas antigas, eu coleciono maquete de arquitetura. Eu tenho umas 100 maquetes no meu escritório aqui no Itaim. E tem a do Templo de Salomão, é um pouco diferente. Mas lembra, aquelas fachadas cegas, colunas, assim, digamos que seria uma livre interpretação. Uma licença poética. Uma licença do Edir Macedo. E está indo, né? Ele está fazendo... Está se fortalecendo politicamente, né? A bancada evangélica está cada vez... Virou um marco na cidade. Virou um marco na cidade. O projeto lá virou, eu não sei como é que é a entrada nesse lugar, mas é muito legal de ir lá ver. Quem não viu... É fácil, agendado. Mas você já entrou? Não, mas eu já tentei agendar. Já tentou? Eu acho que o museuzinho lá é bem legal de ver. Até gostaria de voltar lá, faz tempo que eu não vou.
porque é um espaço bacana, as peças são legais, assim. Eu não sou uma pessoa lá muito religiosa, né? Mas eu seria católico, né? Porque eu fui batizado e crismado. Mas eu acho legal, do seu ponto de vista histórico, cultural, o ambiente lá é bonito. Para arquitetura, para engenharia, eu acho que vale a pena. A intenção é essa. E agora, né, mais recentemente, eu estou muito voltado para essas casas, estou curtindo muito. Estou me divertindo, ganhando um dinheirinho. É uma cultura muito norte-americana de retrofit, né? Assim, já existe muita gente ganhando dinheiro. Com o quê? Com retrofit. Retrofit de quê? De casas. Casas antigas sendo reformuladas. São Paulo não tem muito, não, tem um pouco. É que o retrofit, na verdade, é uma edificação antiga, tipo um museu, e daí tu faz um anexo. Não sei se aplica. Não, o retrofit se aplica mais para prédio de escritório, para indústria. É você pegar um prédio, digamos, é uma colocação informal, retrofitar. É trocar o elevador, trocar o ar-condicionado. Modernizar, às vezes respeitar a fachada, né, se for uma coisa antiga. No meu caso, não. No meu caso, não tem valor histórico nenhum as casas, né? Eu aproveito, eu falo que a questão da sustentabilidade é projeta a fundação, o baldrame, pilar, laje e as paredes externas, às vezes, né? Mas eu aproveito bastante coisa. Eu aproveito basicamente a estrutura. Então é uma reforma, né? Não é bem retrofit, porque não tem fachada, não tem lá, respeito pela arquitetura, porque é uma arquitetura anônima, sem valor cultural nenhum. Então, eu na realidade, quando eu dou entrevista, eu falo que é reinterpretar o espaço, que é chique, jornalista adora, né? Para residência. Não pode falar vocês, hein? Eu que falo esse troço. Não, quando você faz, não faço reforma, reinterpreta o espaço. Eu vou lá, olho, é mais ou menos isso mesmo, né? Mas é meio sacanagem falar, porque é abuso, os caras adoram, né, essas frases de um gancho, né? Pô, o arquiteto ele reinterpreta o espaço, né? É que recentemente teve uma construção aqui perto de Vila Lobos que eram 3 torres para ser comercial e virou inadequado. Era para ser residencial e virou comercial. Comercial, e virou residencial. Eu fiz um projeto ali perto do Spot, naquela rua do Spot ali, sabe onde é? Ministro Rocha Azevedo, eu acho, sei. Ali, se você continuar, ela faz uma curva e tem um prédio lá que era para ser flat e virou comercial. Então eu fiz uma sala de videoconferência no terraço, porque não tinha onde fazer, eles quiseram, então ficou uma videoconferência pequena, né? Todo mundo estava colocando vidro e cortina por dentro, né, para ter blackout e tal. Então lá foi ao contrário, a gente fez um escritório médio, assim, ficou muito apertado, e um prédio não tinha estrutura para escritório, não tinha ar-condicionado, não tinha instalação de piso, nada, foi um problema. Você acredita que no caso da Artesã, com toda a estrutura, com o material e a qualidade que eles oferecem, te dá muito mais liberdade hoje de executar e criar coisas novas do que eles? Com o quê? Assim, no caso do material da Artesã, Ah, claro. Claro, essa igreja, por exemplo, eu gosto muito do sistema de nuvem. Acho muito legal. Tão assim, colorido, a circular, né? Você pode, com parcimônia, né, para não virar um carnaval. A funcionalidade é estética também, né? Você tenta compatibilizar os dois. E são coisas relativamente novas, né? Eu participei de um concurso agora, eu perdi para a Alcoa, em que eu usei bastante nuvem colorida. Eles acharam um pouco, não queriam, eles queriam coisa mais cinza, mais discreta e tal, e não deu certo. Mas eu acho muito legal. O problema é que em construção civil, eu estudei isso um pouco quando fui fazer mestrado de pré-moldado, mas vocês sentem isso na prática todo dia. A inovação tecnológica é muito difícil. Você mudar hábito do arquiteto, que é menos, o arquiteto é mais favorável à mudança, mas do construtor, o cara que constrói, seja o engenheiro, seja o empreiteiro, ele não quer mudança, não vem com novidade, né? Agora está na moda, já de uns tempos para cá, ralo linear. Todo mundo sabe o que é isso. É difícil introduzir isso. Os caras não dá certo a impermeabilização, não dá certo a modulação, não dá certo não sei o quê. Tem que chamar um especialista, vai pagar uma nota que eu estou fazendo exatamente agora, né? Aqui tem o stand do ralo linear, não sei se vocês conhecem. É muito legal, mas não é uma coisa fácil de colocar. É fácil depois que você pega amanhã, né? Então introduzir o novo, né? Seja um produto ou seja um sistema, é difícil na nossa área, né?
na área de automóvel. Agora, automóvel é assim, né? Uma indústria, né? A indústria construtiva é muito complicado com inovação tecnológica. A resistência à inovação de quem executa é muito grande. A má vontade, é uma coisa atávica, não sei, né? É difícil. Eu estudei isso e eu vivo isso na prática hoje com... Imaginava que era só para o interior. Não. Mais para o interior, mais. Não, é difícil, não sei se tem alguém aqui que toca muito, se pegar um cara e ó, tem lá um negócio novo, vou trazer, que legal, é novidade, não, odeia. Odeia. Construção assim, minha especialidade é essa. É o quê? Steel frame, sei. costura metálica e... É novidade isso aí. Novidade. Putz, steel frame é novidade aqui em São Paulo, apesar de já existir uns 10, 12 anos, porque o pessoal resiste. E lá tem muita resistência. Mas assim, a gente está quebrando os paradigmas do mercado, porque é um sistema que já existe no mundo há muito tempo. No mundo todo, o mundo desenvolvido tem... né? Mas é isso mesmo, é uma coisa... Não sei explicar direito. Né? É tradicionalismo. Às vezes é medo da inovação, Um pouco de preguiça, a gente tem um pouco Mas você vê, Cultura também. a arquitetura, você vê, a construção, não a arquitetura, né? Uma feira como essa, eu achei muita coisa bacana por aí, né? Mas, todo ano tem coisa bacana. Mas a gente constrói, se você for olhar, né? Não sei se vocês já foram ler, né? Eu fui ler meio por obrigação, né? Não é esnobismo cultural, não fui ler para ver como é que era, porque eu precisava daquilo para fazer tese. A Escola de Chicago. A Escola de Chicago foi um movimento que teve em Chicago no final do século XIX, em 1800 e pouco, assim, quando começaram a fazer prédio em altura. Como é que eles faziam? Viga de aço, tijolo e a janelinha. Logo em seguida, eles começaram a fazer viga de aço e a janelona, né, a famosa curtain wall que eles falam, né, que é a janela ocupa o vão inteiro. Né? É igualzinho até hoje. Né? A gente faz estrutura metálica, põe um cachilinho ali, que é feito no serralheiro. Existe hoje os painéis unitizados que chamam, vem de fábrica e põe, mas é raríssimo, um negócio completamente exceção no mundo da construção civil. A gente constrói hoje com estrutura de concreto né, e alvenaria igualzinho na virada do século, há mais de 100 anos atrás. É igualzinho. Se vocês pegarem, bom, vocês sabem, né, quem é arquiteto, assim, vai ver foto de construção, a viga está lá, se for coisa nos Estados Unidos, sempre é estrutura metálica, né? Se for na Itália, se for na Espanha, assim, você vai ver, faz a estrutura, na França, né, muito, faz estrutura de concreto, aí faz a alvenaria, é igualzinho, não tem uma inovação, tem a máquina de cortar alvenaria, os caras não gostam daquilo, não dá certo, não usam, né? Então é a realidade. O aço ainda é muito caro. É? Acho que talvez É mais caro, é. o custo, né? O steel frame fica caro. Mas o minério vem todo, a maioria do minério, a gente exporta minério. A gente exporta, teve problema agora exatamente nos Estados Unidos. A sobretaxa lá deles, né? Então o Brasil exporta minério para a China e para os Estados Unidos. É porque o imposto aqui é muito alto. É questão de cultura. E por exemplo, nas escolas, né, você é mais nova, você pode ter... Eu não tive aula em 5 anos de FAO, nunca tive aula de estrutura metálica, que é outra maneira de pensar o projeto, né? E madeira, então, nem se fale. E a gente tem quantidade aqui, a possibilidade de arquitetura com aço ou com madeira muito grande, né? Muito grande. O concreto armado, o arquiteto sai sempre dessa. Pensa... exatamente. Engenheiro também. Tem 6 meses na disciplina de estruturas metálicas e estruturas de madeira. Você tem 3 anos de concreto, né? A gente dizia em sala de aula que a gente aprendia pau e ferro, não era madeira e aço, entendeu? Porque não aprende nada. muito Bastante. O investimento é muito baixo. E o concreto você fica lá. Agora, continuando a sua observação, no universo, digamos, de interiores, né, é mais fácil. Você vê coisas como essa, né, sendo aplicadas, né? Você vê bastante, né, em termos de arquitetura corporativa. Você vê inovações em carpete, você vê inovações de ar-condicionado, você vê
É bastante. Agora, o sistema de construção de modo geral, né, digamos a arquitetura propriamente dita, se você falar em parede, pilar, é igualzinho, é uma coisa muito parada no tempo. Acho que parte disso, que hoje nas plantas corporativas que eu tenho nos trabalhos em Dogô, uma agência de propaganda que eu fui ali no World Trade Center, né? A laje, o andar inteiro era aberto, só tinha um aquário lá no cantinho do presidente da empresa, aí o resto tudo, não existia parede, portas, as mesas não tem nada, é tudo limpo, tudo clean, tudo, sabe, tudo, todo mundo se olhando, igual à vontade, de chinelo, de vez Não, você vê, esse escritório, a Thie Von Haar, né, que é o maior escritório do Brasil, eles introduziram uma coisa que é legal, é você fazer avaliação de sustentabilidade só de interiores. Então, para exteriores já existe, mas é uma coisa difícil também. Essas igrejas todas têm LEED, hein? Tudo sustentável e tal, mas é um esforço, às vezes até acho meio inócuo. Quando você faz corporativo, não, você faz corporativo, você tem mais chance de controlar isso tudo, né? Uma obra fechada, né? Uma obra que se chama interiores. O que me chamou a atenção foi as formações que eu vi assim, muito bem trabalhadas. São muito legais. Justamente isso, que eu vou lá fora, eu tô vendo um barulho, eu entrei aqui, acabou o silêncio. Então, era muito assim, perceptível que a acústica, mesmo tudo aberto, ela era totalmente bem interessante. Não havia muito barulho, muito burburinho. Não, a gente chega à conclusão, é fácil, né? Os prédios são construídos como antigamente, mas são recheados de contemporaneidade, né? De inovações, porque é mais fácil, é uma coisa mais inerente, né, da atividade, né? Existem, por exemplo, vários prédios, né, no mundo inteiro, principalmente lá fora, de você ter painéis estruturais. Você tem um painel parafusa tal, né, mas são coisas raras, né, são coisas difíceis e que também não deram muito certo. Não é uma coisa que você tem painel de fibra de vidro, né, feito na Inglaterra, você tem painéis de pré-moldado. Na Avenida Paulista tem um prédio, painel pré-moldado, feito pelo Sidônio Porto, se vocês forem procurar. Mas é uma experiência, uma tentativa, né, e que não fruiu, né? Não foi em frente. O que deu mais certo, mas também não é uma coisa assim, são os painéis pré-moldados, né? Se faz estrutura pré-moldada ou não e vem com os painéis parafusando. Mas isso dá mais certo para a indústria, para prédio assim não deu muito certo. Tchau, tchau, boa sorte, muito prazer, obrigado por você ter vindo. É também uma coisa... Teve a Stamp, vocês conhecem a Stamp? Já ouviram falar da Stamp? A Stamp é uma empresa canadense que a Método, uma grande foi, né? Hoje ela está meio devagar, a construtora trouxe para cá. São os painéis muito bem detalhados, né? Com detalhe de pingadeira, com cor, você podia fazer cimento colorido e tal. Depois vocês procuram no Google, Stamp com S, S-T-A-M-P. E faliu. Eles foram lá para Alphaville, fizeram alguns prédios tentativos, fizeram várias fábricas, mas não foi também. Não sei se a mão de obra aqui é muito barata e o painel sai caro comparado com você montar bloquinho por bloquinho, né? Então, esse é uma condicionante também, né? O preço da mão de obra. Mesmo esses edifícios corporativos em São Paulo que a gente vê bem atuais, o sistema construtivo é tudo convencional, não tem usado para ajudar. Não tem nada. Eu acho que nem metálica eles usam. Eles estão fazendo esses prédios de concreto e fachada de vidro. Nós estamos trabalhando num projeto que é um negócio em termos de conforto térmico muito ruim, né? Assim, né? Não tem inovação em termos de brisa, em termos de recuo de fachada, em termos de ventilação natural, não tem nada. Não tem nada. Os caras fazem... É aquilo que dá certo, né? O ar-condicionado evolui muito. Tem ar-condicionado de 1000 maneiras hoje, né? Aquele shopping... aquele hotel Eldorado, lá, prédio de escritório, aquele prédio branco lá, é um prédio até simpático, né? Ar-condicionado, um carnaval para atender aquele prédio de ar-condicionado, porque ele esquenta muito, né? Está isolado lá, pegando sol de tudo quanto é fachada. Não tem cuidado com... Porque na medida que o sol bate no vidro, ferrou. Não adianta pôr cortina dentro, sei o que dentro. Tem que impedir que o sol bata no vidro. Porque depois que ele entrou no vidro, você pode pôr cortina, anteparo e tal, que ele vem quente, né? O raio, ele muda a frequência dele. Então tem que impedir, ou seja, é um tratamento externo, um tratamento arquitetônico, né? E a gente tem elementos aí, tem de alumínio, de pré-moldado, de chapa cimentícia, né? Para fazer isso. Mas
tem que fazer, tem que projetar, tem que se preocupar com isso, né? Uma hora, né, essa coisa vai explodir, porque o custo da energia vai aumentando, né? E satura, chega uma hora que fica inviável. Fica inviável. Se tornam grandes brigadeiras estufas. Que é isso mesmo que acontece. Certo? Que mais? Para você, a execução do projeto de Tempo de Salomão foi mais ou menos de volta para o passado. Para a cabeça pensando no futuro para executar um trabalho. A arquitetura é minha. E vocês, por favor, vocês me fazem uma gentileza. Quiserem entrar no meu site, tem lá um monte de coisa metida moderna, vai, para bancar o modesto aqui. Eu tenho 2 prêmios legais de arquitetura, né? Arquitetura super moderna, limpa, estrutura de madeira, bacana. E eu tenho a arquitetura minha. Nada contra fazer um projeto de outro arquiteto, né? Fazer essa compatibilização, porque em termos de conhecimento assim, né? Fora que foi bem pago, fora que eu viajei bastante, eu fui para Chicago com eles, eu fui para São Francisco com eles, Chicago foi outra vez. Fui para São Francisco, para onde? Para Israel e para Amsterdã. Fiz 3 viagens com eles. Você trabalha em parceria com o Rui Ataque? Não, conheço o Rui, não frequento, mas vou na casa dele de vez em quando. Eu gosto muito dele. Eu tinha um portal de arquitetura, né? Eu tinha o Arquibacana, que era um portal muito conhecido, Marco. Foi 8 anos com o portal. Então, você conheceu o Arquibacana? Eu vendi agora para Projeto, para aquela editora, Projeto Design, né? Arquweb. E alguns arquitetos que eram próximos, como ele, ficaram mais próximos ainda, né? A gente fez passeio juntos, publicou alguns projetos dele, né? A gente foi... O Arquibacana organizava visitas a belos projetos de arquitetura. E ele fez um conjunto habitacional interessante lá em Heliópolis, a gente foi lá com ele. Para encerrar, assim, tem alguma dica, alguma mensagem, algum recado que o senhor pode dar assim, para quem já trabalha? O senhor é ótimo, mas tudo bem. Vamos ganhar bastante dinheiro. Não, como ganhar bastante dinheiro, eu posso falar? Eu sou ruim para ganhar dinheiro, né? Eu sou ruim, porque eu já ganhei dinheiro, já perdi dinheiro, como ganhar dinheiro não, assim, do alto dos meus 68 anos, né? Aquela coisa senhorial, né? Não, fazer o que gosta, né? Em termos de arquitetura, não é fácil, em termos de arquitetura é difícil, né? Eu não sei se eu morreria de felicidade se eu tivesse um filho arquiteto, né? Não sei, não, falando sério, porque não é fácil. Olha o exemplo que eu dei para vocês. Em 74, o escritório que eu trabalhava, né, ganhava 10% do valor da obra. Hoje, um escritório de arquitetura ganha de 0,75 a 1,5. Diminuiu 10 vezes em quantos anos? 30, 40 anos? É muito. O arquiteto lá, que é o titular do escritório, né, quando ele ganhava 7,5%, ele ficava puto. Pode falar puto agora? Sai lá fora? Já desligou tudo aí? Pode ficar à vontade. Não, o cara, assim, e eu fiquei muito amigo dele, o nome dele é Sérgio Tepperman, o Sérgio, conhece ele? Ele hoje está bem senhorzinho, velhinho, ele está no meu escritório, lá ele tem uma prancheta, um negócio para ele, né? Ele trabalhar lá. Ele ficava, e eu fiquei muito próximo dele, né? Ele me ajudou muito. Ele falou, porra, 7,5% lá, não sei o que, era pouco, hoje é 1%. Se pagar 1,5, a gente sai, vamos lá, vai ter pizza hoje, não sei o quê. Fora que tu passa também então, da faculdade, né? É muito chato. Fora que no meu tempo, como é o seu nome? Beth. No meu tempo, eu entrei em 70, tinha a FAO e o Mackenzie. Daí na metade dos anos 70 abriu São José dos Campos, que fechou. Depois abriu Mogi. Vocês sabem quantas escolas tem no estado de São Paulo hoje? 66. Então, tem muita gente boa, tem muita gente ruim, tem muito arquiteto, né? E, digamos, não existe a cultura de consumir serviço de arquitetura, né? Eles nem sabem para que arquiteto serve. E essas impressoras 3D que tá vindo aí? Sei. Tem alguma alteração aí para quem está iniciando esse negócio de arquitetura? Assim. Olha, eu acho que sim, eu não sei, não saberia dizer qual, mas tem sim. Até prédio já. Então, mas acho que as ferramentas atuais, elas te possibilitam você
você visualizar, criar a sua criação, mas ela não vai determinar a sua criação. Mas ela dá uma amostra do que vai ser a sua criação. Mas o seu intelecto de criação, não. Não, mas por exemplo, o computador, né, ele abaixou muito o honorário do arquiteto, né, porque ficou muito fácil. E a qualidade do projeto. A concepção, a gente, digamos, né, que é um pouquinho mais velho, tende a meter o pau em quem não sabe desenhar, né? Eu trabalho papel manteiga e grafite, né? Eu fiz curso, é papel manteiga. Eu fiz curso, eu ganhei prêmio e eu não sei fazer nada. Porque eu sempre tive arquiteto para desenhar para mim, né? Eu tinha escritório, então desenhei, rabiscava, não sei, e isso é assim até hoje. E eu acho que se eu fosse lá desenhar assim, eu iria perder tempo, eu não ia ter tempo para eu mesmo desenhar o projeto. Mas a moçada hoje, eles já fazem a concepção, né? Tem arquiteto que fala, que absurdo, o cara não tem lápis. Eu gosto de rabiscar um lápis, mas eu, né? Eu sou é outra época, é outra escola, né? Eu quero rabiscar, desenhar, não sei o quê. Eu acho que quem tem a manha, tem no computador, tem no papel, tem se vira, né? Quem não tem, não adianta ter meu papel, o lápis, o grafite, que não vai resolver. Agora, o computador, ele veio ajudar muito a baixar o honorário, porque ficou muito rápido fazer projeto, né? E corrigir. Antigamente você fazia planta, acorde, hoje faz tudo muito rápido, né? Tudo é muito automático. Muda aquilo, muda aquilo. Então o cliente muda, te enche o saco, porque ele sabe, né? Muda aqui, não sei o quê. Pelo meu, não, ele sabe que vai meio dia você faz tudo isso. E faz. Esse projeto da igreja, você demorou 3 anos? Não, se fosse a mão, tá ferrado, tá ferrado. Papel vegetal. Raspar nanquim, não sei se vocês são desse tempo. Nossa, eu raspei muito vegetal, nossa. Eu raspei muito, usei muito caneta grafos, que vocês felizmente não sabem o que é. Desenhei muito, muito. Fora que eu vi com esses meus olhos, neguinho derrubar vidro de nanquim, prancha pronta. Lá no TikTok, aí vem assim, né, aquela pranchinha levemente inclinada, vem tudo assim em cima do desenho. Pega o vegetal e joga fora, tem que desenhar tudo de novo. Enfim, é uma profissão muito legal, é uma coisa, né, paixão, né, você tem que ir atrás, né, e curtir, né, e é bacana. Mas cada vez está mais difícil, cada vez muitas coisas estão mais difíceis, né. Eu tinha amigos publicitários que eu ficava muito puto, o cara estudou comigo, Não, sabe que é um pouco de inveja, porque o cara assim, meu amigo, estudou comigo, fez científico, eu fiz científico, vocês não fizeram científico, né? Cursinho, tal, entrei, fui na arquitetura e fui na publicidade. Naquela época a gente ganhava mais ou menos igual, né? Logo em seguida a publicidade ganhava muito, nos anos 70, 80 a publicidade ganhava muito dinheiro, ganhava muito mais que arquiteto. E era uma pessoa com a mesma criatividade, com a mesma inteligência, cultura, mas aquele ramo estava ganhando muito dinheiro, né? Hoje já não está, hoje está ganhando mal, né? Arquiteto ganhava muito, também não está ganhando pouco. Então é difícil, se você for atrás só da grana, você pode bater a cabeça e se dar mal, né? É uma coisa bem imprevisível, né? Bem... Mas eu acredito que ainda a arquitetura e a engenharia ainda é um dos poucos setores que não mudou muita coisa, porque hoje a maioria, 80% da economia do país hoje vive uma meta assim, é fazer a mesma coisa de maneira diferente. Você consome, bebe, compra, faz tudo diferente do que você fazia 10 anos atrás. A arquitetura e a engenharia ainda mantém a mesma linha. O que está possibilitando assim, é que essas inovações estão chegando e permitem se criar e assim, entre aspas, né? Da asa da imaginação. É mais ou menos o que tem, disse, eu sabia o nome desse escritor italiano, né? Ele fala assim, ele fez um livro muito legal, fala, va dove ti porta il cuore, vá onde o coração te manda, né? Então você vai atrás dessa emoção, desse prazer que acaba rolando, né? Eu só estou um pouco desanimado, sendo bem franco, com a quantidade de escolas que tem no estado de São Paulo, que para arquiteto é muito 60 e tantas escolas. É muito formando. A cidade desse tamanho tem. É que tá na, que nem eu falei, Qual cidade é? Cascavel. É. Tá na moda. De arquitetura são 3 faculdades. Tá na moda fazer arquitetura. Mais 4 de engenharia. É.
Sem falar que Paraná é uma cidade, sem falar que Paraná é um estado com a economia, o que manda a economia é a agricultura. Não é a construção civil. Pessoal, é isso? Obrigado pela presença, vocês. Gracinha.